Boa noite, irmãos. Quero saudar todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Temos a oportunidade de mais uma vez, nessa devocional, meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus então possa falar no teu coração tudo aquilo a qual você precisa de ouvir. Que o Espírito possa completar todas as palavras que vamos compartilhar aqui nesse momento. E quero, então, falar à igreja, falar a quem nos assiste, sobre a importância da oração, sobre a importância da perseverança e da fé. Nesses dias de dificuldade, de problemas que temos enfrentado como sociedade, precisamos de sempre estar aos pés do Senhor para que possamos ser ajudados por Ele. A nossa comunicação tem muito a ver com a igreja, com a abertura da igreja, com a flexibilização que nós estamos promovendo, tudo sendo feito com muita cautela, com muito cuidado. Então, se você está me assistindo, quer estar na igreja, faça a sua inscrição. Não seja resistente à inscrição. É algo apenas para coordenarmos a quantidade de pessoas que estará na igreja. Então, vai facilitar o nosso trabalho e isso vai ser importante, você se inscrever. E ore, como falei, pela liderança da igreja, pelas atividades da igreja, porque nós estamos entendendo que é necessário, nesse momento, nós temos o máximo de cuidados. Nós estamos nos protegendo, estamos deixando todo mundo seguros naquele local tão importante para nós, que é o templo da igreja, para ali adorarmos o Senhor. Mas conto com as suas orações também em favor daquelas pessoas que têm seus problemas de saúde, principalmente. Em particular, essa semana, eu queria pedir oração pela irmã Nessi, por tudo que ela está vivendo. Ela está internada, está passando por uma série de exames. Então, queridos, chegou o momento de nos mostrarmos solidários a essa família tão querida nossa. Então, ore pela irmã Nessi, para que o Senhor possa estar ajudando os médicos a encontrar, então, qual será o tratamento mais propício, mais eficaz, para que a irmã Nessi possa voltar à sua casa, às suas atividades, voltar à igreja, e sem dúvida alguma ela é uma pessoa muito importante para todos nós. Então, queridos, essas são as nossas petições, e eu conto com todos para que juntos possamos estar no mesmo propósito, na mesma intenção, para quando vier e quando chegar as nossas vitórias, que possamos comemorar juntos, celebrar juntos a nossa vitória. A nossa vitória é algo que vem das mãos do Senhor e sabemos que Ele é bom e Ele irá cuidar de cada um de nós. Amém? Para esse momento nós temos uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 1. Encontramos um encontro com Jesus, com alguém que estava talvez desacreditado por todos. Jesus, ele tem sempre um olhar diferente para cada pessoa. Jesus, ele tem sempre uma palavra amiga para qualquer pessoa, em qualquer circunstância que ela esteja. Circunstâncias negativas, desesperadoras. E Jesus então se depara com um homem que ele estava endemoniado, um homem que estava possesso, um homem que seguramente já não era mais um homem equilibrado, não era um homem mais com as suas razões em dia, era um homem confuso, um homem atormentado. Amados, nós podemos imaginar que esse tempo que nós estamos vivendo também, para algumas pessoas, tem sido momentos de confusões, de pessoas andarem atormentadas. Não que elas estejam necessariamente endemoniadas, mas muitas vezes o inimigo se aproveita de algumas fragilidades que temos intelectual, espiritual, para nos perturbar, para tirar a nossa paz. Eu quero pedir que você venha, então, acompanhar a leitura que vou fazer desse texto, no livro de Marcos, no primeiro capítulo, e começa, então, no versículo 21 e vai até o versículo 28. E diz assim: entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava.
e maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, ó Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Amém. Amados, nós estamos então diante de um texto onde nós temos alguns detalhes curiosos quanto ao que nós estamos pensando e falando sobre esse momento em que Jesus se encontra com esse endemoniado. O endemoniado era alguém que, sob possessão do inimigo, não respondia por conta da sua humanidade, mas ele falava e dialogava por conta de uma espiritualidade má, ruim, uma espiritualidade que estava totalmente voltada para fazer o mal. E o texto segue com as suas curiosidades, e aqui então Jesus estava ensinando na sinagoga. Sinagoga é um lugar de reunião dos religiosos, daqueles que estavam ali a fim, de debater a lei. Mas como nós conhecemos, Jesus ele tinha um olhar diferente, ele tinha uma palavra diferente. E quando ele então se aproxima desse lugar aonde as pessoas estavam reunidas, estava ali entre eles um homem endemoniado. Parece estranho, né, ao nosso entendimento, no momento em que todos estavam debatendo sobre as leis do passado e ter um endemoniado ali. Isso prova então e quer dizer que aqueles homens que estavam falando sobre a lei não eram suficientemente capazes de conseguir identificar quem era o endemoniado ou o endemoniado que estava com eles e muito menos ainda expulsar o demônio. Eu posso entender também, queridos, que naquele momento em que eles estavam debatendo sobre as leis, eu posso entender que quem sabe aquele endemoniado também dava os seus palpites, também fazia suas colocações, também tinha os seus comentários. Quem sabe isso? Mas nesse momento em que Jesus chega, nós conseguimos entender aqui então que esse endemoniado ele se curva e ele prontamente se dirige a Jesus. Naquele momento ali ele se revela para quem estava ao redor, quem dominava aquele corpo físico. E naquele momento então ele interroga e fala com Jesus: Tu vieste nos expulsar? O que dá a entender então que aquele homem tinha vários espíritos imundos sobre a vida dele. E Jesus então, com autoridade, chega para aquele homem e manda que o espírito imundo pudesse sair da vida dele. Amados, eu posso imaginar que uma pessoa que tem uma libertação como essa também tem uma grande transformação de vida. Alguém que consegue esse efeito é alguém que retoma seus valores, seus brilhos, sua fé e sua esperança. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas estão tão dominadas por questões espirituais que perderam muitas vezes a própria razão de viver. Pessoas que estão simplesmente vivendo por viver. Agora, recentemente, vimos um caso na cidade do Rio de Janeiro, onde um homem bem-sucedido, um empresário, ele, por conta de todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, e quem sabe até de coisas muito pessoais, decidiu tirar a própria vida. Como isso poderia acontecer? O que acontece com um homem como esse, um homem respeitado, reconhecido, a qual teve o seu nome divulgado na mídia? Como ele chega a esse ponto? Queridos, nós não vamos entrar
em detalhes e dizer que ele estava endemoniado, não é o caso. Eu posso entender que ele estava oprimido pelos seus muitos problemas que ele estava vivendo. Poderiam ser problemas financeiros? Poderiam. Poderiam ser problemas a nível individual? Poderia. Poderia ser problemas familiares? Poderia. Porque qualquer pessoa está vivendo uma realidade como essa. Mas muitas vezes a nossa fragilidade, ela não consegue mais lutar, ela não consegue mais sustentar o que nós estamos vivendo dentro dessa batalha espiritual. E aí então nós somos vencidos. E aí, queridos, eu quero dizer para você que num momento como esse, é que nós precisamos de Jesus. É num momento como esse, é que nós temos que nos agarrar totalmente ao Senhor. O inimigo já tinha tomado conta desse homem. O inimigo tinha tirado esse homem da sua rotina, tinha tirado esse homem da sua família, provavelmente, tinha tirado ele dos bons hábitos, do seu bem-estar. E ele estava então agora sobre o domínio desses espíritos malignos. E o encontro com Jesus foi um encontro que o restaurou, que trouxe vida. E aí eu me lembro, por exemplo, do texto de Lucas, onde Jesus também se encontra com uma mulher que andava encurvada, muitos anos, andava encurvada, e o texto é bem claro quando diz que ela vivia encurvada por conta de uma opressão maligna. O inimigo faz isso em nossas vidas. O inimigo, ele nos oprime. O inimigo, ele tira a nossa alegria. E eu posso imaginar que, quem sabe, você vive talvez hoje dentro também de suas dificuldades, seus problemas, e o inimigo está solto. Solto para fazer aquilo que é mal, aquilo que vai separar cada vez mais o homem de Deus. E ele vai sempre tentar nos confundir. Ele nunca vai levar, a sua aparência, mas ele vai sempre por caminhos em que atrai o homem, para que o homem possa tropeçar. Nesse texto a gente consegue enxergar então que Jesus, quando o repreendeu e deu então a sua palavra cheia de autoridade, e mandou que ele se calasse, e mandou que também ele se retirasse daquele homem. E segundo o texto aqui, ele teve uma espécie de convulsão. Ele teve um momento em que ele foi em transe, saindo de si, ele realmente deixou aquele corpo. E aquele corpo, então, a partir daquele momento, estava diferente, por conta do mal que tinha saído dele. E aqueles que estavam ao redor, segundo o texto também, se admiraram ao ponto de se perguntarem: o que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eles estavam atônitos, surpresos com aquela palavra de Jesus, a ponto de perguntarem: que doutrina é essa? O que é isso que ele fala, que realmente traz grandes benefícios? Eles não podiam imaginar, eles estavam sendo resistentes àquele grande homem, o nosso Salvador, o Jesus Cristo, o Mestre, a qual estava com eles ali, dando transparecer a sua autoridade. Ele é autoridade, ele é Deus, e nós precisamos de guardar isso no nosso coração. Eu quero falar para você que tem vivido as suas lutas, que talvez não compreenda muito bem o que está acontecendo diante de muitos problemas que estão ao nosso redor. Confie ao Senhor a sua vida, confie ao Senhor a sua fé, porque esses membros religiosos do passado, ao verem os grandes feitos de Jesus, se admiravam. Olha, eu quero dizer para você que nós também podemos contemplar, ainda temos a oportunidade de ver Jesus fazer muitas coisas grandes no nosso meio. Mas nós precisamos de ter olhos espirituais para isso. Precisamos de chamar Jesus para entrar no nosso coração e tirar aquilo que não provém dele, aquilo que é mal, aquilo que nos separa de Deus. Chame Jesus, permita que Jesus com toda a sua autoridade possa te libertar
de qualquer pecado, de qualquer problema, de qualquer opressão, e eu tenho certeza de que você será grandemente beneficiado. E aí, amados, diante daquela palavra cheia de autoridade, agora Jesus tornava-se cada vez mais conhecido. O ministério de Jesus não foi só para um momento, não foi para uma geração. O ministério de Jesus ele continua até os dias de hoje e continuará assim até a sua volta definitiva. Nós precisamos de aceitar, crer e entender que Ele está vindo, Ele está retornando. Deus está preparando a volta do Senhor Jesus. E eu quero convidar você nessa noite a pedir que o Senhor Jesus já possa habitar no seu coração. Quando falamos sobre a volta de Jesus, talvez isso seja para muitas pessoas alguma coisa muito embaraçosa. Afinal de contas, quando será, quando se dará a volta de Jesus? Nós não sabemos, isso não cabe ao homem tentar saber isso. A nossa mente é muito limitada, muito finita, mas aquele que é maior do que todos nós, Deus está preparando a volta de Jesus e ela poderá acontecer a qualquer momento devido aos sinais que estão se cumprindo. Essa semana recebi uma imagem dizendo o seguinte, uma imagem da Arca de Noé, dizendo que Noé também avisou os homens daquele tempo sobre aquele dilúvio, sobre a grande chuva que chegaria e que era necessário que todos estivessem na arca. Os homens não acreditaram. Eles zombaram de Noé. E no dia que começou então a chover, não foi permitido a eles estarem mais na arca. E eles morreram naquela condição ali. Hoje nós estamos falando, nós precisamos de clamar pela volta de Jesus. Precisamos de acreditar que Jesus irá voltar. Precisamos de acreditar que cada dia que passa a vinda, o retorno de Jesus, a face da terra está cada vez mais próxima. E nós não podemos duvidar, não podemos endurecer o nosso coração, porque sabe o que pode acontecer? Nós poderemos ficar de fora. Nós não queremos ficar de fora. Deus não quer que você fique de fora. Jesus não quer que nós venhamos a ficar de fora. Na verdade, Ele quer nos abraçar e Ele quer estar conosco eternamente. Então, amados, até para esse homem que vivia nessa condição de estar na sociedade, mas ele, na verdade, não era um ser humano pleno naquele momento. Ele era um ser humano oprimido, endemoniado. Para esse, Jesus olhou com amor, com carinho e sobre a sua vida deu-lhe palavra de autoridade e todo o mal o deixou. Então eu quero dizer que eu e você, com a nossa natureza humana, como aquele homem do passado também, precisamos de ir a Jesus e recorrer a Ele e pedir a Ele, Senhor, lança uma palavra de vida sobre mim, lança uma palavra na minha vida para mudar a minha história. Fale isso para Ele, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ajuda. Então, queridos, queremos orar e pedir ao Senhor que venha interceder por nós, que venha a modificar os nossos passos, modificar o nosso pensamento, o nosso coração, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Jesus, quando fez o milagre desse homem endemoniado, havia um propósito nisso também, que o nome dele, o nome de Deus fosse glorificado. Não venhamos a pensar e pedir nada. Não vamos pedir bênçãos para Deus para que possamos mostrar isso para as pessoas que estão ao nosso redor no mundo físico, no mundo material. Mas vamos pedir bênçãos a Deus que o nome dele seja cada vez mais glorificado. Façamos como apóstolo Paulo disse, que o Senhor Jesus cresça e eu diminua, que o Senhor Jesus possa crescer, aparecer em nossas vidas e que nós possamos a cada dia diminuir, para que o Senhor seja por todos exaltado. Amém?
Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque Jesus, quando esteve na face da terra, ele olhou, ó Pai, para os humildes, para os desacreditados, para aqueles, ó Deus, que estavam à margem da sociedade. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque Jesus, quando estava na face da terra, também encontrou-se com pessoas fragilizadas, enlutadas, pessoas doentes, e essas pessoas foram abençoadas. Suas feridas foram curadas, seus mortos foram ressuscitados. Muito obrigado, Senhor Deus. Só em Jesus nós podemos experimentar coisas assim. Uma situação adversa voltar a ser uma situação a qual vamos ter alegria. E nessa noite, Pai, diante desse texto, nós queremos pedir que tu, ó Deus, venha enviar Jesus para a nossa vida. Que uma palavra de Jesus venha mudar a nossa história. Que uma palavra de Jesus venha mudar, ó Pai, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Mas que acima de tudo, Senhor, o nome de Jesus possa ser exaltado. Não queremos, ó Pai, alcançar os benefícios e darmos, ó Deus, testemunho de que nós somos melhores e importantes. O nosso testemunho precisa de alcançar a todo ser humano e que todo ser humano conheça as boas obras, os milagres que Jesus faz através da nossa vida. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui inteiramente quebrantados na Tua presença para receber, Senhor Deus, as bênçãos que vêm das Tuas mãos. Ouve a nossa oração, ó Deus, e continua sobre cada um de nós, aqueles, ó Deus, que nos assistem, que a Tua graça, que a Tua misericórdia possa estar sobre eles. Ouve a nossa oração, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma noite abençoada, agradável, que você tenha uma noite de sono também, a qual você vai renovar as suas forças através do descanso. Mas não esqueça de agradecer a Deus pelo dia do amanhã, onde, segundo a palavra, as suas misericórdias se renovam. Ou seja, você vai ter a possibilidade de ter um dia melhor, abençoado, diferente de todos os outros que você já viveu. Um abraço a todos, fiquem na paz.